Desencarnei. Acabou o sofrimento. É isso que a gente vai ver hoje, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre a questão do desencarne. Será que realmente acaba o sofrimento? Antes eu queria pedir para você, se inscreve aqui no nosso canal, pode ter certeza que quando você se inscreve, você ajuda demais a gente a expandir o espiritismo pelo país, e esse é o nosso objetivo, porque a maior caridade que a gente faz pelo espiritismo é expandi-lo. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a questão do desencarne. Muitas pessoas acham que a partir do momento que a gente morre, a partir do momento do nosso desencarne, que morre a nossa carne, o sofrimento acaba. E é por isso que muitas pessoas acabam tirando a própria vida, achando que elas vão abafar o sofrimento. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo demais, elas chegam um momento da vida que elas acabam fazendo isso, mas é claro, isso daí é somente uma ilusão de que o sofrimento ele acaba quando a gente desencarna. Mas vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Por que a gente acha que o sofrimento ele vai acabar a partir do momento do desencarne? Veja, a gente segue uma linha muito cristã, a gente segue essa linha de que muitas vezes a morte, a gente vai ficar ali dormindo e vai esperar a nosso quê? O julgamento final de Deus. E é por isso que muitas pessoas, elas encaram dessa forma: se eu morrer, o sofrimento vai acabar, porque eu vou ficar dormindo ali até o dia que Deus me julgar. Essa é a linha cristã que muitas pessoas seguem. Eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que está certo. Eu simplesmente vou falar sobre a linha espírita, independentemente da sua crença. Na linha cristã, como a gente falou, as pessoas quando desencarnam, elas acham que o sofrimento acaba justamente porque vão aguardar o julgamento. Na linha espírita, não. Na linha espírita, segundo Allan Kardec, quando a gente desencarna, se foi por um sofrimento, o sofrimento ele não acabou. O sofrimento ele continua. Temos que lembrar que este corpo físico que sustenta o nosso perispírito, muitas pessoas não dão valor, mas a gente tem que dar um valor muito grande para o corpo físico, para a matéria. Até porque as pessoas muitas vezes confundem. Eu não sou materialista, eu não ligo para o meu corpo. Diferentemente do que a gente pode pensar, o corpo físico, ele faz muita ligação, ele tem uma forte ligação com o perispírito, com o espírito. O perispírito é aquele invólucro que faz no nosso espírito. Vamos dizer que o nosso espírito, ele precisa se manter. Ele se mantém com esse perispírito. É como se fosse uma volta que dá, uma linha, vamos falar assim, que dá no nosso espírito. E o perispírito, ele carrega todas as características do nosso corpo físico. E é claro, muitas vezes o perispírito ele fica prejudicado se a gente não cuida do nosso corpo físico. Olha que interessante. Às vezes uma morte violenta, às vezes, por exemplo, um assassinato, às vezes um acidente, às vezes a pessoa ela não cuidou do corpo dela, ela prejudicou demais o corpo a vida inteira, fazendo uso de drogas, por exemplo, muito uso de bebida alcoólica, se alimentando muito mal, e isso daí você acaba por prejudicar o seu perispírito. Quando você assiste, por exemplo, ao Nosso Lar, você vê lá no filme que muitas pessoas estão se cuidando ali naqueles hospitais espirituais. Ali é o perispírito se cuidando, porque a gente não pode pensar que desencarnou, tudo vai ficar mil maravilhas. Pelo contrário, muitas vezes até piora. E é nesse sentido que eu queria voltar a falar disso daqui. Não pense que o desencarne ele vai trazer para você a alegria de que você tanto procura. Pelo contrário, muitas vezes o desencarne ele traz o arrependimento, ele traz aquela ideia de que eu deveria ter feito isso, eu não fiz, eu deveria ter feito aquilo, eu não fiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que sofrem com a EQM, que é a experiência de quase morte, são aquelas pessoas que morrem de fato por alguns minutos talvez, e elas saem do corpo, elas veem tudo que está acontecendo ali e passam um filme na cabeça delas, em questão de segundos, que é a nossa consciência, e elas voltam. E naqueles segundos, minutos que passam, é o momento que ela se arrepende de muita coisa e ela fala: nossa, ainda bem que eu voltei. Outras queriam ficar daquele lado, mas elas falam assim: ainda bem que eu voltei e eu aprendi. E é nesse sentido que a gente tenta te alertar. Não acha que o desencarne ele vai resolver os seus problemas. O que você deve fazer acima de tudo é tentar aqui na Terra, neste planeta em que você está encarnado, porque isso é um presente que você ganhou, uma dádiva, para que você possa evoluir espiritualmente. Então não pense que você vai evoluir no momento que você desencarna. Tenta resolver os seus problemas aqui. Tenta evoluir aqui nessa vida.
A nossa vida é um presente. Quando eu falo que é um presente de fato. A gente ganha essa oportunidade para reencarnar, muitas vezes pelos nossos méritos, porque a gente trabalhou no mundo espiritual para ganhar os bônus horas, por exemplo, para a gente ter o direito de voltar aqui na Terra reencarnado. E aí, nesse sentido que você tem que aproveitar essa oportunidade, porque muitas vezes a gente fica durante muitos anos, às vezes séculos, no mundo espiritual, com aquela vontade de reencarnar para nós evoluirmos espiritualmente. E é por isso que, quando você perceber que você está num momento ruim, acha que a morte vai resolver alguma coisa, não pensa dessa forma. Comece a cuidar do seu corpo físico, material, porque ao mesmo tempo que você começa a cuidar do seu corpo físico, você está cuidando do seu perispírito, você está cuidando da sua alma, da sua autoestima. É claro, diferentemente daquelas pessoas que só gostam do corpo, só gostam de estética, é diferente. Aí a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa coisa de matéria, só tudo é material. E eu vou dizer para você, muitas pessoas, elas reencarnam com uma beleza acima do normal, pessoas que reencarnam muito bonitas, para que elas possam passar por essa provação. Às vezes você pensa assim, nossa, eu queria ter nascido bonito, igual aquela pessoa famosa. Muitas vezes para ela é uma provação, para que ela não caia nessa ideia de que só o corpo físico importa. Ela tem que entender, muitas vezes, que não é o corpo físico somente que importa, mas sim a sua essência. E às vezes a gente costuma subir para a cabeça, a pessoa não sabe lidar com a beleza que ela tem. Então a gente pensa, que legal, mas às vezes não é legal. A pessoa está passando por uma aprovação. E aí, muitas vezes, ela não consegue passar por essa aprovação. Numa próxima reencarnação, ela vem uma pessoa muito feia, materialmente falando. E aí ela vai ter que saber lidar com isso também. E é nesse sentido que, então, eu falo para você, voltando à ideia do começo aqui do nosso tema, preocupe-se, acima de tudo, com o seu corpo, com o seu espírito, com o seu perispírito e com a sua alma. Não se preocupe só com a sua alma, de que você vai ficar bem quando você desencarnar. Não. Você tem que cuidar desde aqui, para que no dia que chegar seu desencarne, você tente desencarnar de uma forma que você não sofra tanto e que você possa compreender todo esse processo da vida que você escolheu para vir aqui reencarnar e quem sabe você possa evoluir de todas as formas que você puder. Ainda dá tempo, não importa a sua idade. Tudo bem? Peço para você novamente, se inscreve aqui no nosso canal, acredite que você ajuda demais a expandir o espiritismo pelo país. Até o próximo vídeo.